Tal do povo de Deus com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão sobre os pés. Livro de 2 Reis, capítulo de número 6. Segunda Reis, capítulo de número 6, apenas o versículo 16, em nome de Jesus. Quem achou diz amém? A palavra do Senhor nos diz assim: e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3, e ele diz... Louvado seja Deus. Podeis assentar. Quero externar também a minha gratidão ao Senhor por mais um dia de poder estar em tua casa, em tua presença. A palavra do Senhor nos diz que não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. Quero louvar a Deus por essa casa de oração, o servo do Senhor, meu amigo, pastor Vinícius, bem como a esposa, os obreiros, servos do Senhor. Que alegria, meus irmãos, poder estar nessa casa. E a alegria também é de ver o que Deus tem feito, né? Porque também nós estivemos no local anterior e você vê o que Deus tem feito. Que Deus em Cristo Jesus abençoe este ministério. Que Deus abençoe você que está apostando e investindo nisso, seja de forma financeira, ou seja através da oração. Que nunca falte nada no seu lar, que tudo aquilo que você tocar possa se multiplicar, prosperar. Você recebe isso em nome de Jesus? Porque eu costumo dizer que o Senhor, Ele não deve nada a ninguém. Então, a terra que você está semeando, a terra ela é fértil. Você crê nisso em nome de Jesus? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Isso aí, varão. Deixa eu te usar mesmo. Amados irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor, bastante conhecido, bastante propagado, divulgado, anunciado, que foi o que Deus fez utilizando a vida de Eliseu. É de conhecimento dos irmãos que Deus utilizou a vida do profeta do fogo, Elias, primeiramente para fazer com que o nome do Senhor viesse a ser propagado, divulgado. A Bíblia nos diz que no livro de 1 Reis, também a partir do versículo 19, versículo de número 9, Deus fala com Elias, dizendo assim: rapaz, da onde você veio, o que eu já fiz. Ele vinha daquela grande batalha, caiu o fogo do céu, envergonhou o adversário. Por que é que você está aí, caladinho, escondido, dentro dessa caverna? Aí ele diz assim: Senhor, tanta coisa aconteceu, altares foram destruídos, o teu nome foi glorificado, mas eu estou meio acanhado, eu estou meio envergonhado. Deus diz para ele assim: sai daí, ainda tem um bocado de gente, a obra não acabou, é apenas o início do que eu tenho a fazer. A Bíblia diz que o Senhor se manifestou através de vento, através do fogo e através da sua voz. Deus pergunta para ele mais uma vez: o que é que você está fazendo aí? Ainda tem um bocado de gente que não se dobrou, não se prostrou. E por conta disso, Elias, você vai fazer o seguinte: você vai ungir a Azael, você vai ungir Jeú, e você já vai deixar no jeito o seu substituto, chamado Eliseu. A Bíblia diz que assim ele fez, ele ungiu Azael como rei da Síria.
Depois você vai ver lá na frente, também uma história muito profunda, que Deus levantou Eliseu para dizer da traição que Azael iria fazer dentro da Síria. Nós vemos também ele ungindo a Jeú como o rei de Israel. A Bíblia diz que Jeú foi levantado para varrer a família de Acabe, por conta daquele episódio em relação a Nabote, quando ele cresceu os olhos na vinha. Você se lembra da história? A Bíblia diz que o Elias se achegou no cenário e diz: vamos acabar com esse negócio. Naquela passagem da vinha de Nabote, Deus disse para Acabe através de Elias: da sua família que morrer na cidade, os cães comerão, se for no campo, as aves do céu vai devorar, mas da sua família não vai ficar um vivo. A versão da Bíblia King James diz que todo homem que urinar na parede da sua família Acabe vai ser varrido da história. Foi-se embora. Só que Acabe pegou o fio da meada e passou a entender que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que a confessam e deixam alcançam a misericórdia. Deus ouviu a oração de Acabe e tocou no coração de Elias e disse assim: volta lá, rapaz. O Elias teve que voltar. Imagine você: Senhor, mas eu já entreguei tudo. Ele falou: não, volta lá que ainda tenho que terminar a obra. A oração de Acabe se achegou no coração de Deus. E a Bíblia diz que quando ele retornou, Deus falou na boca de Elias, dizendo para ele assim: olha, tudo o que foi dito vai acontecer. Só que através daquela oração que foi feita, Deus teve misericórdia e disse assim: enquanto você viver, não vai acontecer. Mas quando você morrer, Deus vai tratar e vai tratar com todos os que são da sua linhagem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que simplesmente ele foi-se embora. Deus levantou esse segundo homem que Elias ungiu, que foi Jeú. E ele, com essa função de varrer os homens que foram da linhagem de Acabe, verdadeiramente assim o fez. E aproximadamente 112 homens foram varridos da linhagem de Acabe, ou seja, exterminado. Tem pessoas que faz o que quer, fala o que quer, anda do jeito que quer, mas tem alguns outros que são humildes, simplesmente entende que Deus controla e conduz todas as coisas. Mas quem não acredita e não entende, não tem problema. Deus cria oportunidades, ô glória. Deus cria caminhos e estreita rotas para que às vezes as pessoas precisam entender que é Deus falando com ele e trazendo para o centro da vontade dele. A Bíblia nos diz que assim foi feito. Não precisamos entender porque é propósito de Deus. Nada é obra do acaso. Não acontece nada por coincidência. O homem não é uma folha em branco, não é uma pessoa simplesmente que o mundo e a sociedade que vai dizer. Não, o homem é o que a palavra de Deus diz que vai ser. Se Deus diz que você vai vencer, você vai vencer. Se Deus diz que você vai prosperar, você vai prosperar. Se Deus diz que vai nascer, vai nascer. Se Deus diz que você vai conquistar, você vai conquistar. Se Deus diz que abriu a porta, só Ele pode fechar. Você recebe isso em nome de Jesus, porque é Deus que falou. Assim Jeú fez e varreu a todos. A Bíblia nos diz que agora se achegou a vez de Eliseu. Elias foi conduzido por Deus e se deparou com Eliseu junto da sua casa, do seu campo, trabalhando na agricultura. E a história nos diz que ele não disse nada para ele, porque ele já entendia de Bíblia, frequentava o culto da palavra. A Bíblia diz que ele se aproximou de Eliseu, Elias, e colocou a capa sobre os seus ombros. Ele entendeu o recado. Ele disse simplesmente assim: olha, Elias, aguarde só um negócio, espera só um pouquinho, que eu vou desatar todos os nós que possa fazer com que eu retorne, que eu vou desfazer de tudo aquilo que vai me prender no chamado que eu tenho. Entendeu a mensagem e o chamado de Deus. Quem tem chamado de Deus não tem como fugir, meu irmão. Quem tem chamado de Deus e tem um propósito, aconteça o que acontecer, você vai cumprir. Rick Warren, escrevendo uma obra chamada Uma Vida com Propósito, ele diz: se você que foi chamado e foi chamado por Deus, tem um propósito a ser realizado, não há nada e ninguém que vai impedir. Olha mais que ele diz: e se você não realizar esse propósito que Deus te escolheu, não tem o porquê você viver na terra.
sem cumprir o propósito que Deus te chamou. Quando Deus te escolhe, meus irmãos, dizem, e é verdade, e o escolhido ele não tem, Deus te chamou. Você tem um propósito a realizar, Revebe de Calaçal. E não há inferno que vai impedir. Às vezes tenta fugir, às vezes tenta fingir que não entende, mas o Eterno fala através de sinais, fala através de enfermidades, às vezes ele fala através de desemprego, ele fala através de quebra de relacionamento, para que a gente possa entender o propósito de Deus, porque nós às vezes não entendemos as coisas do Senhor. Eu costumo dizer que o Evangelho é um reino de ponta cabeça. Por que isso? Porque lá fora, quando você tem 2, você pode ter mais 20, mais 30, mais 40 e não dividir com ninguém. Jesus disse, se você tem 2, divida com 1. Se você já tem 3 ou 4, compartilha com outro. Se você lá fora é agredido, o mundo diz, não, puxou teu tapete, vai lá e cobra, faz da mesma coisa. Jesus fala, não. O amor tem que reinar, louvado seja Deus. Os servos de Deus fazem aquilo que o Senhor chamou, mas tem que entender o propósito do princípio do discipulado. Qual é? O princípio do discipulado é um só. Se alguém quiser vir após mim, ele já quebra aqueles que acham que é. Aqueles que tem que estar na frente. Quem tem que estar na frente é Jesus. Quem levanta a obra é Jesus. Quem reina na frente é Jesus. Quem recebe as curtidinhas é Jesus. Se Jesus não estiver na frente, nem vai. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não tem vontade própria, você sabia? Não, eu sei o que é o melhor para mim, sabe nada. A Bíblia diz que o homem tem um coração enganoso. Não tem vontade própria. Vocês são servos e cooperadores do reino. Cooperador, sabe o que é? Ministro, sabe o que é? Operetas do grego, sabe o que é? Servo, remador da fileira de baixo. Tem gente que acha que é, mas não entendeu nada de chamado. Os chamados são simplesmente para servir e não para ser servido. São remadores da fileira de baixo. Quem reina é Jesus, quem brilha é Jesus, quem fala é Jesus, porque é Ele que está no controle. Você recebe isso e crê dessa forma? É Ele quem faz. Se a gente não entender esse princípio, irmão, não tem para onde ir. E finaliza de que forma? Tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Assim como a flor de lótus está para o budismo, assim como a antiga suástica estava para o povo dos nazistas, assim como a meia-lua está para o islamismo, a cruz está para o cristianismo. Tem gente que não entende esse negócio, acha que é um estilo de vida, acha que dá para ostentar com isso, quer viver uma vida de glamour, de fama, e não entende que se o símbolo do cristianismo é cruz, é perda, é sofrimento, é peleja. E se ele te der alguma coisa, irmão, aí é um tipo de lucro, porque eu digo sempre a mesma coisa, meu amigo pastor Vinícius, se nós focarmos nas coisas de Deus que são o principal, as coisas da terra é acessório, e tudo que é acessório vem no pacote. Vou repetir, foque nas coisas de Deus que são a principal, e as coisas da terra é acessório, e acessório vai vir no pacote. Como assim? Se eu investir no reino, Deus vai fazer por mim. Se eu apostar nas coisas de Deus, Deus vai fazer por mim. Se eu investir na obra de Deus, Deus vai cuidar das minhas coisas. Não adianta, irmão. Se não entender o princípio do discipulado, já vou entrar lá no texto, já só uma introdução. Não tem o que servir. Não é evangelho. Não é um estilo de vida. Aqui não é uma reunião de bairro. Aqui não é lan house, que a gente fica na rede social. Aqui nós não estamos na sala da nossa casa, mastigando chiclete. Aqui não é minha casa. Aqui é casa de oração. Aqui é a casa de Deus. Aqui é onde a gente chora, pedindo que Deus receba a nossa oferenda, a nossa oferta, que está sendo apresentada ao Senhor.
Aqui não tem performance. Aqui não é um desfile de moda. Aqui não é a minha sala de estar. Aqui a gente não sente e diz, deixa eu ver o filme que vai passar. Não gostei desse filme. Não é aqui. Não paguei o ingresso. Aqui é a casa de Deus. O pão que descia do céu servia para duas coisas. Quantas coisas servia? Ele desfazia na boca do povo o maná. E dava o gosto que cada um deles desejasse. Como é que é isso aí? Vou explicar. Gosta mais de churrasco. O pão descia, dava o gosto para ele, se quisesse, de churrasco. Que é isso, pastor? Calma, irmão, não é heresia. E o outro? Não, eu gosto mais de feijoada. Dava gosto de feijoada. Que conversa é essa? Então eu vou provar para você. A palavra que é pregada é uma só. Todos os que estão aqui, não são todos que precisam de cura. Não são todos que precisam de libertação, de uma família. Não são todos que procuram a porta de emprego. Não são todos que estão num negócio difícil e precisa que o Senhor desata. Mas a palavra é uma só. Então, entenda, a palavra é uma só, mas os efeitos são vários. O maná era um só e o efeito era vários. A mensagem é uma só, mas o efeito é vários. Você crê que através dessa palavra o céu está quebrando cadeias? Através dessa palavra o Senhor está curando, rebebe de calaçúria. Através dessa palavra o Senhor está abrindo portas. Através dessa palavra o céu está sendo movimentado pelo poder da palavra. Você crê nisso? A palavra é de Deus. Não é minha, não é sua, não é nossa. A palavra é do céu. O interessante é que, após ele ir se despedir, quem? Eliseu, do que? Da sua família. Elias não disse nada e ficou só aguardando a atitude do moço. Pensa esse moço correndo atrás da família para se despedir. A Bíblia não diz, mas será que ninguém perguntou o seu pai ou a sua mãe, varão? Onde você vai? Que negócio é esse? Ele entendeu o chamado. Jesus, uma certa feita, se aproximando-se dele, anunciando os seus sermões, disseram para ele assim: Jesus, sua família está aqui fora. Tua mãe, seu pai e seus irmãos. Aí Jesus disse para ele aqui: vem cá, turma. Juntaram assim um bocado perto dele. Ele respondeu para eles dizendo assim: ó, avisa lá que minha mãe e meu pai é aqueles que fazem a vontade do meu Deus. Aqueles que estão na mesma visão. Tem gente que está fora, mas tem outros que entendem. Tem gente que é trazido de um lugar distante para fazer coisas que a gente nem imagina. Mas o céu é movimentado. O mundo espiritual é agitado. Quando Eliseu anuncia para a família, diz para ele assim: deixa eu encerrar tudo que vai me prender no chamado. Quebrou ali juntas de boi. O texto diz que assou uma carne, fez um churrascão da hora, e Elias esperando. E ele foi-se embora. Só que o interessante é que 10, 12, 13 milagres aproximadamente que Elias, quando recebeu, após receber a porção dobrada de Eliseu, fez. Você vai ver que esse profeta do fogo Elias ensinou muita coisa para Eliseu. E Eliseu tinha de Deus. E nesse texto que nós lemos, você vai ver que várias situações acontecem. É um texto bastante conhecido, não vou longe. O pastor pediu para mim ficar no máximo até as 14. Falei para ele que ainda é muito. Corta esse negócio lá, né? E aí você vai entender o que é um homem que tem chamado de Deus em comunhão com o céu, irmão. O texto onde nós lemos vai se falando do segredo que Eliseu revelou por conta dos planos que vinha do exército do rei da Síria. Algumas coisas que nós precisamos entender e às vezes faz confusão. É por isso que o culto da palavra está aí. A Síria com A e 2 S não tem nada a ver com Síria com S. A Síria, no contexto da época, era a capital de Nínive.
Quando o pau quebrou lá com Jonas, que ele não quis ir, e o Senhor falou, você vai para lá. Ele tinha medo dos assírios, capital Nínive. A Síria é a capital de Damasco, que por sinal é até hoje. Na época, o que acontecia? Existia um dos filhos de Acabe, que estava no contexto dessa história, que era o rei na atualidade dessa época. A Bíblia vai dizer que já estava acontecendo inúmeras guerras. E a postura até mesmo desse Jorão, desse filho de Acabe, não estava nem tão alinhada assim, eu ouso dizer. Só que o Deus não tinha compromisso somente com ele, Deus tinha compromisso com o povo. Deus tem compromisso com o povo. O povo é fiel, o povo é bom. Às vezes as falhas acontecem nos nós, com alguns líderes, em alguns locais. Eu louvo a Deus por ti, meu amigo. Porque o trabalho que tem sido feito é afinco, tem raiz. Está tendo raiz. Que Deus então continue te prosperando e te ajudando. Em nome de Jesus, pastor Vinícius. Só que o interessante era o quê? Que este homem, Eliseu, tinha comunhão com o Senhor. Ele orava a Deus, irmão. E uma certa feita alguém disse o seguinte: quando você ora antes, quer dizer que você é dependente. Quando você ora depois, quer dizer que você é grato. E quando você ora sempre, quer dizer que você tem comunhão. Vou repetir. Quando você ora antes, seja de tudo, quer dizer que você reconhece que é dependente de Deus. Quando você ora depois do fato que você quis, quer dizer que você é grato ao Senhor. Mas alguns oram sempre, então quer dizer que você tem comunhão com Deus. Quem tem comunhão senta na mesa. Quem tem comunhão, quando levanta a mão o demônio cai. Quem tem comunhão consegue pedir ao Senhor que, se possível for, não chova, e não chove. Aconteceu. Porque tem comunhão com o Senhor. A Bíblia vai dizer que a guerra já estava acontecendo. E várias situações tinham feito com que Jorão, ou o rei da Síria, perdesse a batalha. Só que ele não tinha conhecimento do que estava acontecendo, porque a visão dele era terrena. Existe um problema muito grande, irmãos, em pessoas que não enxergam as coisas espirituais, que passam a entender que a guerra, a luta é contra o próximo, e não entende o que o Paulo diz, que a guerra e a luta não é contra a carne, nem muito menos com o sangue, mas com as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Às vezes acontece coisas na minha e na sua vida que não foi uma obra do acaso, que não foi nada daquilo que você entendia que era. Precisa entender o contexto espiritual. Por quê? Porque tudo que é feito primeiramente no espiritual reflete no material. Quando você sonha com algo, um parênteses aqui, vou deixar o Espírito me guiar. Quando você é sensível à voz de Deus, e você pede algo ao Senhor, pelos olhos da fé, o Senhor, sendo a vontade dele, já concedeu. No mundo espiritual já aconteceu. Por isso que Jesus diz que nós já morremos e já ressuscitamos com Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor é atemporal. O tempo de Deus não é o Cronos, não é o nosso. Não são os 365 dias. Não são 12 meses, horário das horas, 24 horas. Não, irmão. O tempo do Senhor é o Kairos. Ele é eterno. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que ele é atemporal. Para o Senhor não existe ontem. Para o Senhor não existe amanhã. Por isso que ele é. Ele não foi. E ele não será. O Senhor é. Você recebe isso em nome de Jesus? Só que a Bíblia vai dizer que, mediante essa guerra que acontecia, versículo de número 9, vai dizer que este homem de Deus passou a ser usado pelo Senhor, de forma que ele, até mesmo o que o rei da Síria falava, no cômodo, nas suas recâmaras, o Senhor assim o mostrava. E o texto vai dizendo que
Aqueles que estavam junto não entendiam o que ele dizia. Porque ele dizia assim: olha, nós vamos precisar resolver isso aí, porque quem é que está do nosso lado, que está investindo ao favor do lado de lá? Tem alguém aqui que está me traindo, que está fora. Só que os homens disseram assim para ele: Senhor, não é não. Existe um só, não precisa de muito. Às vezes Deus levanta um só. E esse daí, ele tem comunhão. Me permite essa expressão. O título não diz, o contexto não diz. Mas disseram assim: tem um lá que me revela tudo mesmo. De fato é, até está no teu quarto. Ele simplesmente disse assim, o rei da Síria: então nós vamos mandar um exército. Mas pensa no exército, irmão. Só que o interessante disso tudo era para pregar o quê? Um outro exército? Era para pregar um homem só, irmão. Eu não sei se ele entendia que Deus verdadeiramente era poderoso. Eu não sei se você entende que quem está do seu lado pode mais. Se você está do lado certo, Ele vai fazer grandes coisas. Eu não sei se você entende que não é troca, não é barganha. A partir do momento que nós entregamos nas mãos do Senhor e descansamos, nós temos convicção do que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. O que você tem inserido em ti são riquezas incompreensíveis. São algo que é sobrenatural, não é dessa dimensão. Eu costumo dizer que as riquezas incompreensíveis, você não consegue pedir para a Shopee entregar. Você não compra no atacadão. Você não conquista pelo seu suor. Não, irmão. São algo sobrenatural de Deus que Ele insere em nós pela sua infinita e poderosa misericórdia. Você acredita nisso em nome de Jesus? Deus estava mostrando para o povo de Israel, entre tantas outras vezes que Ele já tinha feito, que Ele sempre esteve do lado dele. Sempre Ele esteve. Eles precisavam compreender e entender que quem estava do lado dele era o Deus que conduzia e direcionava todas as coisas. Eles precisavam entender, assim como eu e você às vezes precisamos entender, que o nosso Deus é o que conduz o cântico dos pássaros. Que o nosso Deus é que guia as estações. Que o nosso Deus é quem coordena o movimento de rotação e de translação da terra. Esse é o que está ao meu lado. Esse é o que está ao seu lado. É o maior que todos outros. Não existe um outro Deus. Nunca houve, nem nunca haverá. É esse Deus que está ao meu e ao seu lado. Você crê nisso em nome de Jesus? O interessante é que Deus deixou o coração desse rei um pouquinho avexado. Versículo 11 diz assim: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamando esses seus servos, e ele, sabendo, entendendo e achando que poderia prevalecer, ele envia esse grande servo. Só que por um outro lado, irmão, você vai ver que a história vai nos mostrando que não mais Geazi, que já tinha sido levado, um outro servo de Eliseu estava junto com ele. Só que às vezes estar junto não quer dizer que já está pronto a entender na mesma visão. É um princípio de um discipulado. Nem sempre as pessoas que às vezes estão junto contigo lá estão na mesma visão. Tem gente que tem visão das coisas de cima, e tem outros que têm visão das coisas de baixo. Tem gente que investe, apoia e acredita nas coisas de cima. Tem outros que investem e apostam em tudo que tem, somente nas coisas de baixo. As coisas de baixo vão passar, meu irmão. Nós não conseguimos levar nada. Um parênteses. A história diz que Herodes, ou Alexandre o Grande, perdão, no fim da sua vida, com uma enfermidade, fez 3 pedidos. Os servos que estavam ao seu redor não entenderam. Ele disse: vou repetir, vocês não estão entendendo. Eu quero que tudo que eu tenha de mais precioso, as pedras, joias, porque não tinha dinheiro em papel, seja colocado no cortejo. Eu quero que os meus melhores médicos segurem as alças do meu caixão.
E eu quero que vocês coloquem as minhas mãos abertas assim. Meu Deus, parece filme de terror. Não. Perguntaram para ele, como é que é isso aí, Alexandre? Ele disse, as pedras vão servir para mostrar para todos que tudo que eu tenho não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Os médicos, os melhores, que vão segurar as alças do meu caixão, para que todos saibam que a melhor medicina que tinha na época não foi suficiente para curar essa enfermidade. Eu vou morrer. E as mãos abertas para fora. É para mostrar que do jeito que eu vim, eu estou indo. Vim sem nada. E estou indo embora e não vou levar nada. Tem muita gente preso nas coisas da terra. Não quer dizer que você tem que ser negligente, não. Mas precisa entender o que é coisa de Deus. Não quer dizer que você vai ser imprudente, não. Mas primeiro precisa entender o princípio da ordem. Por isso que eu insisti aqui. Uma vez que você investe nas coisas de Deus, que é o principal, tudo que tem que não é principal é da terra. E tudo que é da terra é acessório do principal. E se você investiu no principal, da terra, sendo acessório, ele vem no pacote, ele vem no reboque. Se você puder, diga para esse irmão, vamos investir mais nas coisas de Deus? Vamos investir? Tem como investir nas coisas de Deus? Um pouco mais? Ou está preso nas coisas da terra? Não vai levar nada. Visão de reino. Outra coisa que a gente aprende nesse texto, oração. Eu cheguei logo em seguida alguns princípio da oração. A visão que o Senhor tem passado, pastor. Princípio da oração. Tem gente que vai fazer as coisas e não ora, irmão. Faz tudo do jeito que entende, da forma que acha que sabe. Procurar conselho com os melhores entendidos da área. Você pode fazer tudo isso. Mas primeiro você tem que apresentar com quem é o dono de tudo. Se você deixar ele de fora, irmão, o negócio pode dar certo por 1, 2, 3 tempos. Mas por um outro tempo não pode, não dá. Uma das coisas que a gente precisa entender é que quando, mediante esse contexto, veio esse exército gigantesco, irmão, para cima dele em Dotã, Eliseu, o texto diz que ele estava descansando. A história fala que estava num ronco, tranquilo e sossegado. Olha aí, varão. Tem guerra, tem gente perseguindo, mas tem gente que dorme. Isso chama-se sono do justo. Tem gente que descansa na guerra. A Bíblia diz que Jesus, dormindo na polpa daquele barquinho, começou-se a tempestade lá naquele contexto. Disseram, Jesus, pelo amor de Deus, acorda. O senhor não está vendo? O senhor quer que a gente morre? Jesus olha e fala, rapaz, esse daí não entendeu nada. Como ele estava indo para Gadara, há quem diga que os ventos que acontecia lá naquele contexto, a gente já volta, eram espiritual. Como que pode dizer para vento calar? Vento tem ouvido? Aquieta-te, é pessoa? É. Era espiritual. Historiadores dizem que vestia nuvens de demônio, eles estavam indo quase sentindo Gadara. Oração, irmão, move o céu e investe nas coisas da terra. Quando o moço de Eliseu observou aquela quantidade do exército vindo, adversário, tentando destruí-los, ficou desorientado o moço. Imagina, o texto diz que ele deu um tremendo de um grito. Que faremos? Meu Deus do céu. Visão da terra. Visão terrena. Ele não conseguia entender e ver além do que Deus tinha feito. Anuncia para Eliseu e diz, rapaz, meu Senhor, o senhor não está sabendo não? Tem um bocado de gente aí e está vindo com força para destruir a gente. Primeira coisa que Eliseu faz, Senhor, abra os olhos dele, não está vendo nada. Tipo que nem os discípulos andavam com Jesus e não entendia nada. Tem alguns que passam de deixar de comer papinha espiritual e Deus já matricula logo de cara, já num outro nível, tipo hardware. As fases da vida de um cristão se resumem em 3. Egito, sai do mundão. Deserto, te matricula lá. E Canaã. Egito, deserto e Canaã. São fases da vida de um cristão. Não pense você que você nunca será tratado por Deus. Porque vai.
Só que ele vai andar no deserto do estreito com você. Está no estreito, acredita que ele está conduzindo tudo. Está na dificuldade, entenda que ele que está direcionando. Entenda que ele é quem colocou e só ele é quem vai tirar. Oh glória! Mas precisa entender. O moço, desesperado com o que via, foi clamar ao seu senhor, Eliseu. Eliseu disse: Senhor, abra os olhos desse garoto aqui. Tem coisas que a gente vai fazer, que às vezes as pessoas não vão acompanhar. Tem coisas que o Senhor vai fazer, meu amigo, pastor Vinícius, que tem gente que às vezes não vai entender. Mas é o céu que está te dando o direcionamento. E quem tiver alinhado junto, vai caminhar. Mas quem não tiver, o céu é quem vai mover. Eu via espiritualmente, alguns de lá para cá, já não estão mais. Agora daqui em diante o Senhor tem uma nova história. Eu via o Senhor levantando exércitos do Senhor. Quem é espiritual entende e acredita. Eu via anjos de Deus nesse lugar. Na medida que eu orei ali, depois eu vim para cá, eu fechei meus olhos e falei: Senhor, o que é isso? Tem gente que não entende o mundo espiritual. Tem guerra, tem peleja, mas tem vitória, oh glória. Levantarão contra ti, mas não vão prevalecer. O Espírito da verdade está jogando por terra investidas do demônio para tentar remombir calabouço. Para tentar impedir. Era como se estivessem batendo no trabalho, fazendo aquelas mandingas. Mas o Senhor está quebrando tudo. E Ele manda ele dizer: cinja os seus lombos, remanda a febre de calaçúbia, porque eu vou levantar gente. E esse povo vai fazer as coisas acontecer. Por isso que eu perguntei ali: como é que está esse negócio? Se não for daqui, vai vir de fora da terra, do país. Mas Deus vai fazer acontecer. Deus é quem está fazendo, para a glória do nome dele. Você crê nisso? Você acredita? Meu Deus. Quando Eliseu pediu para que o Senhor abrisse os olhos espirituais do servo dele, para ele parar de ver somente o exército adversário, o texto diz que Deus deu visão para o moço. E o moço passou a enxergar. E o que tinha? Carros, cavaleiros de fogo, irmão. A porção foi bem dobrada que ele pegou do profeta Elias, o seu senhor. Quem? Eliseu. Deus mostrou para o moço que tinha um exército muito maior que estava aguardando eles. O mesmo moço que estava vendo apenas com a visão limitada daquele exército que estava na frente, o Senhor passou a mostrar para ele que tinha muito mais além daquilo que ele nem ainda entendia. Às vezes quando você levanta na madrugada bem cedinho para sair para o trabalho, às vezes quando você está chegando bem tarde, às vezes você não enxerga. E não é anjo da guarda, não, irmão. São anjos do Senhor, ministradores de bênção, que estão ao nosso redor, conduzindo, direcionando, como se fosse direcionado por Deus. Você recebe isso para guardar, para proteger, para te guardar, zelar. Na medida que o moço passou a entender e enxergar, dentro do mesmo contexto, foi o que ele disse. Romanos capítulo 8, se não me falha a memória, o 31. Se Deus é por nós, irmão, quem será contra nós? Se você está com Jesus no centro da sua vontade, maior lugar que você pode ir, se Ele está no centro, você está fazendo de acordo com Ele, não tem inferno que vai prevalecer diante da sua vida. Você recebe? Diante dos seus negócios, diante do curso que você quer fazer. Que recebe isso? Tem gente com a mão levantada. Se quiser, você recebe. Daquilo que você quer fazer, não tem ninguém que vai prevalecer. Não tem investidas do demônio, rebebe de calaçúbia. Não tem nada que vai fazer impedir o agir de Deus na sua vida. Mas às vezes a gente precisa entender e ser despertado. E Deus está nos chamando para um despertamento. O senhor de camiseta clara, azulzinho assim. Existe um despertar na sua vida. Existe um despertar na vida de Deus para Ele.
E ele não vai te puxar, ele vai te conduzir, se você quiser. Deixa eu pedir um negócio, pastor, pode dar um abraço nesse moço? Por favor. Sabe por quê, irmãos? Porque vem vindo algo do céu para ti. O Espírito de Deus manda ele dizer, ele já te deu, varão. Tem ferramentas que está meio criando um bolor, está ficando verde. Tem ferramentas da parte do Senhor. O Eterno já te deu. Esse abraço aí desse grandão, servo do Senhor, pastor dessa casa, é um abraço de Jesus, irmão. É o eterno Salvador quebrando cabobe de calabaua, evebe de calassube. Ele manda ele dizer, cinja os seus lombos, porque o que eu venho a fazer é grande. O Espírito da verdade reserva encontro, e o de hoje foi reservado também para falar com você desse jeito. Jesus te quer mais. Jesus quer mais. Oh glória. Revemo da calabaua sube, revome de calabara saia. Jesus está movendo a casa. Jesus está movendo a casa. Opera, Jesus de Nazaré. Opera, Deus de Israel. A casa é sua, o povo é seu, as vidas são suas, nós somos seus. Aleluia. Não vem como espectador, se envolva no negócio. Fechando aqui já, irmão. Só que na medida que ele fez a primeira oração, versículo 12, ele orou para pedir que eles abrissem os olhos. Depois, o Senhor utilizou a ele, 18, ele orou para que esse exército perdessem os olhos. De que forma? A visão. Então entenda aqui, ele só estava orando. Como é que você vence uma batalha de uma guerra só na oração, humanamente falando, irmão? Me ajuda a entender esse Deus. Como é que na passagem de Josafá, o Senhor fala assim, você vai pôr os músicos na frente. Era como se a gente sentasse e falasse assim, Jesus, é um exército, se eu cantar, vai destruir? Aí era Jesus dizendo assim, não sabe nada, meninão e menininha. Por isso que o reino é invertido. Não é do jeito que a gente entende. Na passagem de Josafá, começou a tocar. O pau quebrou lá. Aqui, ele não levantou. Quem? Eliseu. Não gritou, não foi lá fora, não falou com... Não, irmãos. O menino desorientado, ele, Senhor, abra os olhos desse garoto. Pá! Viu carros e cavaleiros de fogo, muito maior do exército que estava vindo destruí-los. Senhor, tira agora a visão daquele povo. Entenda aí, irmão. Eles não enxergaram. Meia temporária cegueira. Como foi com Saulo. Como foi em Gênesis 19, em Sodoma e Gomorra, lá na casa de Ló. Cegueira temporária. Depois Deus ia enxergar e dar visão para eles de novo. O moço passou a ter visão espiritual e enxergou. O exército que via e via com tudo, Deus tirou a visão. Aí pensa você no cenário. Eliseu ia chegando até eles. Quem que vocês procuram? Estamos procurando Eliseu. Então tá bom, eu vou guiar vocês. Ó, não poderia ter matado? Não poderia ter dizimado? O exército estava vindo matá-lo. Não, irmão. Um dos pais da igreja diz que você ter compaixão é às vezes na hora de você poder executar um juízo, você estender a mão. Vou repetir. Ter compaixão, às vezes na hora de você poder executar o juízo, ou cobrar na mesma moeda, é você estender a mão. Quem estende a mão, é estilo assim, a mesma medida que tratar vai ser tratado, a mesma medida que julgar vai ser julgado. Da mesma forma que você agir, vão agir para com você. E fecho aqui. Conduziu-os, Eliseu, todo aquele exército. Pensa nessa cena, irmão. Pensa como se fosse hoje, colocando nas redes sociais. Conduziu o exército. E levou o exército para onde? Samaria. Onde era o celeiro dos adversários. Pôs tudo lá.
A Bíblia vai dizer que esse rei olhou, a gente já pode matar. Eliseu disse, não. Vocês matam quem é capturado na guerra, desarmado. Não, vocês não vão fazer nada. Vocês vão dar de comer e de beber. Vocês vão amontoar um pouquinho de brasas vivas na cabeça. Vocês vão entender verdadeiramente a mão. Vocês vão procurar saber o que é servir a Deus. Esperto, visão de reino, visão celestial. Se ele estivesse eliminado, poderia levantar outros e outro exército, isso não ia estancar tão cedo. Só que com a atitude dele, irmão, fez com que eles não perseguissem mais. Depois que o Senhor deu a visão para ele, você conhece a história, depois que o Senhor mostrou para eles, após a oração, tudo o que Eliseu tinha feito, o rei, alguns dizem que já era Ben-Hadad, passou verdadeiramente a entender que Deus estava do lado dele. Tem situações que você não vai falar nada, você não vai fazer nada, ô glória, o Deus vai fazer por você, você recebe isso? Você não vai falar, mas tem um negócio, irmão, você vai precisar orar, e é aqui que eu entro. Nós vamos orar, pedir a Deus, clamar e suplicar. Tem gente que entende, tem outros que não, mas a oração é guerra. Uma oração no mundo espiritual é guerra, irmão. Por isso que quando for para orar, ore, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, peça a Deus, Deus vai dar esse entendimento. Posso orar, pastor? A gente encerra aqui, você pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Oração é guerra. Tem gente em situações que só o céu para poder dar graça. Tem gente dentro de guerras emocionais, outros espirituais, mas você vai descansar, você vai conquistar, você vai progredir, ô glória, você vai vencer, você vai avançar. Vou repetir, você vai conquistar, você vai progredir, você vai vencer. Por isso que eu disse, tem gente em guerras emocionais, não dorme, não descansa. Tem gente vendo vultos, mundo espiritual. Tem gente que não faz nada e não progride, não avança, espírito de miséria. Mas hoje o Senhor te convida para essa guerra. O Senhor te convida para isso. É um convite / convocação, mas é isso, só vai quem quer. Se você está nesse cenário e precisa de um clamor a mais, a gente vai orar junto. E se sentir de Deus, vem aqui à frente, nós vamos orar e eu vou devolver o microfone. Que situação que eu estou? Não cabe a mim. Em que momento que você está? Não sei. Espiritual, não sei. No emprego, eu não sei. Nas finanças, eu não sei. O que eu vou fazer amanhã? Como eu vou pagar? Não sei. Só que eu sei de uma coisa, que com a oração você consegue avançar. Guerras espirituais, guerras emocionais, não durmo, depressão, ansiedade, não existe um outro lugar. A casa de Deus é o lugar para que seja resolvido isso também. Repito, se você está nessa situação de tudo que eu citei, quiser vir aqui na frente, nós vamos orar. Não vamos longe, não insisto, é para quem está nessa situação e entende isso. Glória a Deus. Quem faz é o Senhor? Nunca. E nunca farei. Não posso. Sou dependente do Eterno. Só que eu creio no poder da oração. Reval a bombe de calabau é sebenifúcia. Cadeias serão quebradas. Oh glória. Investidas serão jogadas por terra. Se alguém cair aí, fique tranquilo. Tem homem e mulher de Deus para expulsar e repreender. Abra a sua boca, estende a mão para cá. O Espírito da verdade está entrando em situações. Guerras espirituais, guerras emocionais, guerras das quais ninguém imagina, mas o Espírito da verdade é o quem faz. Deus está trabalhando e movendo na mente, no coração. Você crê nisso? Me ajuda a orar, estende a mão para cá. Se você não veio, interceda, ore. Mas o céu está fazendo. Nós não brincamos de servir a Deus. Nós servimos porque acreditamos, fomos transformados e entendemos que Ele é poderoso para isso. Oh glória!
Espírito da verdade, Espírito Santo de Deus, eis aqui o teu povo, Senhor amado, pois o Senhor é quem conhece a cada vida, a cada coração, e somente o Senhor é poderoso para isso. Espírito da verdade, entra com suas mãos forte e poderosa, pois é o Senhor é quem faz, é o Senhor é quem direciona, é o Senhor é quem conduz o coração. Entra com suas mãos fortes, Senhor amado, entra nessa guerra, Jesus querido, pois nós cremos em Ti e acreditamos que o Senhor é poderoso, eterno da minha alma, pelo poder do Teu nome, Jesus querido, não vai perecer, pois sou do Teu coração, diz o Eterno. Espírito Santo, tome sobre as Tuas mãos a vida dele, quebra as cadeias, Jesus querido, desfaz as obras das trevas, pois é o Senhor é quem fez. Jesus morreu por mim, mas Jesus morreu por ti também, pois é Ele quem faz, Ele é quem entra, é quem está no controle e pode todas as coisas. Debubicome de calabau a tubi de faciar, eduque vamal a semini fonde a túbia. Espírito da verdade, Deus que o construiu, o Senhor que deu o fôlego de vida, entra com suas mãos fortes, Senhor, pois é o Senhor é quem pode, é o Senhor é quem conhece, é o Senhor é quem contempla. Jesus de Nazaré, pelo ato de fé do teu povo, pelo ato de fé dos teus filhos, cumpra pelo poder da palavra, cumpra pelo poder da palavra, pois é o Senhor eterno, é o Senhor verdadeiro. Entra na guerra, Jesus, entra na guerra, Jesus, pois é o Senhor quem faz. Nós cremos. Ei, abau, abaracalavá. Pelo poder do teu sangue, Jesus, é o Senhor é quem faz, é o Senhor é quem faz, é o Senhor é quem pode, é o Senhor é quem conhece. Trabalhe nos nervos, nos músculos, no sangue, entra com sua mão forte, Jesus, regula o que está desregulado, pois é o Senhor é quem pode. Eu creio pelo poder da tua palavra, somos dependentes do Senhor, somos dependentes de ti, Jesus. Se vai, é bom, me acalabau atavaece. Semente tomal acabou e a tubi de calamandará. Saval assaio mendre teio come a momba da iocé. A bubu calabaraçá. Já era para ter parado, não era nem para estar vivo, mas Jesus é quem controla. O controle está na mão dele, é Ele quem direciona, é Ele quem regula, é Ele quem faz. Deus está direcionando, camando, eveme de calaçal abandará. Eu vi um caminho e o Senhor conduzindo-o pelo este caminho. É o Senhor, é de Deus e é para a glória do nome dEle. É o Senhor, é de Deus e é para a glória do nome dEle. Pois Deus é quem controla, rege a minha e a sua vida. É o Senhor quem está regendo. Deus que faz, Deus que pode, Deus que conhece. Pela sua infinita e poderosa misericórdia, Jesus, derrame da tua graça, manifesta do seu poder, pois é o Senhor é quem está no controle de tudo. Nós não brincamos de te servir, Senhor. É o Senhor é quem faz, é o Senhor é quem direciona, é o Senhor é quem vocaciona. Pelo poder do teu sangue vestido na cruz do Calvário, pela sua infinita e poderosa misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Cunhada, esposa, o Espírito de Deus está vindo com ferramentas novas para ti. Eu via Deus ampliando a visão espiritual, e o Senhor mandando eu lhe dizer: quando eu mostrar é para falar, quando eu mostrar é para falar, não se cale, reparou camonderavá. Pois assim como eu sempre cuidei de ti, dos teus, eu é quem faço,
é Ele quem direciona. Descansa o teu coração, porque eu cuido deles lá. É Ele quem rege e direciona lá. Mas te quero aqui por um propósito, e vou fazer às vezes tu dizendo: Senhor, será que este é o lugar que eu possa compreender? Este é o lugar por um propósito específico. Não questione, não questione, apenas faça o meu querer, pois já concedi e estou a conceder essas ferramentas. Por isso eu torno a lhe dizer: abra a boca e diga, porque eu atesto embaixo. Abra a boca e diga: rebobe de féria, recalaçaua, Espírito da verdade, pelo poder da tua palavra, para a glória do teu santo nome, somos eternamente dependentes do Senhor. Seja com cada vida, pois o Senhor sonda o coração, a cada pedido, a cada súplica, guerras espirituais, guerras existenciais, guerras físicas, quebra as cadeias, Senhor, e amplie, mão de Ravassala, a visão espiritual, pelo seu infinito amor, pela sua infinita e poderosa misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podes assentar. Varão, aqui, e ela, ele, e a, é sua esposa? Vem cá, por favor. Mas ainda não veio. Mas o Espírito da verdade, tipo aquela oração de Daniel, quebra, levar aquela sala, quebra e vem com mistérios de providência terrena, porque Ele que conhece. Seja os seus lombos, Pai, porque tu é do altar. Esse moço é do altar. Eita. Ele acabou, pedaço. Tenha dúvida não, varão.